Forte, assunto pesado. Hoje o nosso país amanheceu com a lamentável conta de 120 mortos na operação policial no Rio de Janeiro e a gente vai ter que falar sobre isso aqui também. Olá, minhas amigas e meus amigos, mais um vídeo aqui do Varejão Podcast. Fique aqui com a gente até o final que eu te conto tudo. O assunto do momento no país é a operação policial que houve nas favelas do Rio de Janeiro, ali no bairro da Penha e Morro do Alemão, que acabou resultando na morte de 120 pessoas. Por que eu digo 120 pessoas? Porque ninguém sabe exatamente quais foram as pessoas que morreram ali. A única coisa que se sabe é que foram 4 policiais. O que a gente lamenta, infelizmente, a pessoa sai de casa para fazer o seu trabalho, deixa sua família, deixa sua esposa, seus filhos e acaba não voltando mais. Isso do ponto de vista humano, é a maior tristeza que a gente pode viver. Por outro lado, mais de 100 pessoas acabaram morrendo também, né, nesse confronto. Por que a gente fala pessoas e não fala bandidos? Porque ninguém sabe exatamente quem morreu nessa operação. Evidentemente haverão muitos bandidos ali, pessoas que confrontaram a polícia e que morreram ali por conta disso. Mas tem que saber quem são essas pessoas, como que essas mortes ocorreram, se as pessoas estavam rendidas, se não estavam rendidas, se estavam confrontando os policiais, se não estavam confrontando os policiais. Toda ação policial ela deve seguir a lei e a execução sumária não está dentro da lei. A lei diz que as pessoas têm que ser presas e levadas a julgamento. A pessoa, para ser executada ali pela polícia, ela tem alguns critérios, vamos dizer assim. A pessoa tem que estar confrontando a polícia com tiros, etc. E tudo isso tem que ser comprovado. Por isso que existem as câmaras corporais no uniforme dos policiais, que a gente não sabe ainda se estavam ligadas, se não estavam ligadas. Nenhuma imagem ainda foi cedida para análise da imprensa, da perícia. Enfim, esse tipo de operação no Rio de Janeiro já é uma coisa corriqueira. De tempos em tempos a gente é bombardeado com essa notícia de que houve uma operação numa favela do Rio de Janeiro, morreram tantas pessoas, depois no fim vão descobrir que pessoas eram inocentes, que pessoas foram executadas e a gente já sabe o roteiro. Aí a pergunta que a gente deve fazer para a população do Rio de Janeiro é: você se sentiu mais seguro após todas as operações do passado? Você está se sentindo seguro agora, depois dessa operação? Hoje, 24 horas após o término de tudo aquilo que aconteceu hoje, a população está mais segura? O governador disse que o objetivo ali era retomar o território do tráfico. O território foi retomado? O Morro do Alemão, a Penha e os outros lugares que houveram confrontos estão realmente isentos dos traficantes? A polícia retomou o território e agora a população está livre desses criminosos? Essa é uma pergunta a ser feita, porque o que me parece é que esse tipo de operação, esse nível de confronto e de, vamos colocar muitas aspas aqui, de guerra ao tráfico, parece que é um modelo que já está exaurido, não tem mais eficiência. Mas o Rio de Janeiro continua com a sua polícia, com o seu secretário. É um estado que tem 3 secretários de segurança. Tem um da Polícia Civil, tem um da Polícia Militar, tem um da Segurança e tem um dos Serviços Penitenciários. Ou seja, os 4 secretários ligados à segurança pública, e acontece uma operação desastrada desse modo, onde nenhum objetivo foi descrito, nenhum objetivo foi alcançado e tem um saldo aí de 120 mortos. Isso contagem desta manhã, a gente não sabe se esse número de mortos continua evoluindo. Outra coisa bastante preocupante, que isso parece que virou uma pauta, a direita vinha pressionada pelo crescimento de popularidade do presidente Lula e da esquerda como um todo. A direita ela perdeu a narrativa das redes sociais, ela não tinha mais uma pauta. Depois de tentar anistia, PEC da blindagem e nada que beneficiasse o povo, e de repente começa a ver o presidente Lula desatando o nó do tarifaço e subindo na pesquisa por conta disso, faltava uma pauta à direita. Por que a gente insinua que isso pode ter sido uma pauta da direita? Por causa das narrativas que se seguiram à operação, né? Hoje no UOL houve
a presença de um influenciador aí bastante conhecido aí da área policial, que ele deu um tom político. Todas as respostas dele passavam por um tom político. Um cara que vive aí, eu não vou falar o nome para não acabar não criando nenhum tipo de problema, mas é um cara bem conhecido aí, que só fala de polícia, de BOP, de operações policiais, etc. É tido como especialista, mas hoje a entrevista dele tinha tom político. Inclusive uma das perguntas dos jornalistas que dava conta de que esse tipo de operação, né, morte, davam votos, ao invés de responder, ele citou alguma coisa no estado de São Paulo em relação ao Geraldo Alckmin. Quando houve também um confronto entre polícia e bandidos, houve a morte de muitos bandidos e, segundo ele, eu não lembro dessa situação, não lembro da situação política, que o Alckmin disparou na pesquisa. Ou seja, ele é o outro ladismo, né, que o Reinaldo Azevedo sempre cita. Está se questionando alguma coisa do governador do Rio de Janeiro, ele não responde e fala, não, mas o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente. Então, muito esquisito isso aí, muito esquisito. Toda a direita no Congresso está com a narrativa de que a culpa é do governo federal. Não consigo entender essa lógica, já que a obrigação da segurança dos estados é dos governadores. Inclusive os governadores, eles rejeitam a participação do poder federal, eles estão contra a PEC da segurança pública, que integra as polícias, etc. Eles não querem nem discutir, eles são contra. Eles não querem aprimorar. Óbvio, vem um projeto do governo, pode ser aprimorado, deve ser aprimorado, que se aprimore e se aplique. Agora, não adianta rejeitar e depois falar que quando acontece uma barbaridade dessa, a culpa é do governo federal. Aí fica muito fácil. Quando o Estado não dá conta, a culpa é do poder central. E outra coisa que me parece muito perigosa é que agora começou uma narrativa de reconhecer esses criminosos como terroristas. Isso está na boca de todos os pré-candidatos da direita, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o próprio Castro. Eles agora inventaram o termo narcoterroristas, como se esses criminosos eles tivessem objetivos políticos de tomar o poder, de mudar regime, mudar algum fim religioso, como em outras partes do mundo que a gente vê. E a gente sabe que o único interesse desses criminosos é econômico. Então combata-se criminosos, nós não estamos combatendo terroristas. E uma vez que o Brasil se declarar um território dominado por terroristas, ainda que seja uma parte, né? Dizem que 70% da população do Rio está sob o domínio de milicianos ou de traficantes, ou seja, 70% da população do Rio de Janeiro estariam dominadas por terroristas. Quais seriam as ações que essas pessoas esperam para então dar cabo de terroristas? Intervenção externa, exército, o que eles esperam? Como que isso vai acabar com criminalidade? Então isso cada vez mais me parece uma pauta a ser defendida, porque a gente sabe que uma parte da população bate palmas para esse tipo de ação. Eles acham que todo mundo que morreu é traficante, é bandido, e a gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa. Quando você entra numa favela super populada e dá tiro para tudo quanto é lado, sem ver aonde essa bala está indo, morre gente inocente, a gente sabe. Nessa operação já se tem notícia de um morador de rua baleado e uma senhora que estava na academia. Aparentemente foram baleados, mas não morreram. Mas se isso aconteceu, qual é a chance de ter inocentes mortos no meio disso tudo? Sem falar uns 4 policiais aqui que a gente falou no começo. Então, me parece que o estado do Rio de Janeiro nesse momento ele serviu como uma espécie de cavalo de Troia da política. Fez uma operação estabanada, uma operação violenta, uma operação com viés político e caiu já na narrativa da direita de que o problema é o governo federal, porque não emprestou blindados. Mas eles queriam blindados para quê? Se sem blindados eles já mataram 100 e tantas pessoas, o que ia acontecer com blindados da Marinha? E outra, não se pede blindados da Marinha como você, pelo WhatsApp, manda 2 blindados, 3 blindados para mim aí.
A coisa não funciona assim. O governo federal precisa decretar o GLO, a Garantia de Lei da Ordem, para que forças do Exército tomem a rua. Não pode, então pega o blindado aí, você vai lá, como se fosse alugar um carro, né? Leva o cartão de crédito, a carteira de motorista, e pega um blindado e sai pela rua. O que essas pessoas esperam? Isso é narrativa política, porque uma vez que isso já é jogado na rede social, ninguém recolhe mais essas palavras. Ainda que o governador tenha dito todas as barbaridades que ele disse e depois, mais tarde, ligou para a ministra Gleisi Hoffmann para se desculpar, para se explicar, etc., a mentira já estava ocorrendo no Brasil. E a gente sabe que tem pessoas que elas recolhem a mentira, espalham via grupos de WhatsApp, via redes sociais, e isso aí não é recuperado nunca mais, ainda que seja uma mentira. Então, o governador Castro, não lembro o primeiro nome dele, não sei se é Raul Castro, Ricardo Castro, enfim. Ele está servindo como um cavalo de Troia nesse momento político, né? Outra coisa, está na imprensa, para quem quiser ver, fotos dos corpos perfilados no chão. É normal tantos corpos de cueca? Quem tirou a roupa dessas pessoas? Bandidos, seja lá o que for. Quem tirou toda a roupa deles para depois matar, ou matou e tirou a roupa? Qual é a explicação disso? Até a contagem que eu vi, os próprios moradores retiraram das matas, da mata em volta, 70 corpos. É normal a polícia matar a gente assim e largar para lá para que a população recolha? São várias perguntas que eu vou deixando, né? Para a gente entender o que acontece, por que acontecem essas operações de maneira corriqueira, uma vez a cada 3, 4 anos, nenhum objetivo é alcançado e essas operações se repetem. A quem interessa isso? Mas foram apreendidos 100 fuzis. Dá-se conta que no Morro do Alemão existem mais de 1.500 fuzis. Então, como que você perde 4 policiais por 100 fuzis? Tá certo essa conta? O policial, ele tá ali a profissão dele é uma profissão de risco. Mas uma operação que você manda para uma favela super populada, de pessoas boas e de criminosos, você manda 2.500 homens armados e treinados para matar, porque eles não são treinados para outra coisa, você espera que aconteça o quê? Onde está a inteligência policial do Estado para mapear onde esses bandidos devem ser encontrados e capturados? Sair dando tiro para ver se acha? A grande justificativa era a prisão de um tal de Doca, que é chefe do Comando Vermelho. O Doca não foi preso. Os territórios não foram retomados. O que valeu essa operação? Por que o governador está dizendo que foi uma operação bem sucedida? Se os tais objetivos não foram nenhum deles alcançado. E pelo contrário, 120 pessoas morreram, repito, 4 policiais incluídos. Policial que tinha 40 dias de polícia. Como é que o cara está numa operação dessa? Operação de quase guerra, né? Como é que um policial de 40 dias na força vai para uma operação dessa? Enfim, muitas perguntas a serem respondidas, né? Então o Rio de Janeiro está de novo num clima de guerra civil. Não só quem foi afetado diretamente por esse tiroteio, que morreu, foi ferido ou não conseguiu sair de casa ou chegar em casa, a cidade inteira está afetada. Ônibus não circulam, o trânsito não circula porque os criminosos, ao descer do morro, fizeram bloqueios com caminhões, com ônibus. Então toda sorte de caos na cidade. O Rio de Janeiro está em caos de novo. É uma capital, é uma das 3 capitais mais populosas do país, a segunda capital mais importante do país, é uma cidade enorme, com muita gente, com muitos negócios, com muito turismo. O governo americano já soltou um comunicado para os americanos evitarem o Rio de Janeiro. Então, turismo, e aí? Quanto dinheiro está sendo perdido pelo Estado, pela cidade,
uma operação atabalhoada dessa. Agora você me pergunta, bom, mas por causa disso não vão haver operações policiais para combater o tráfico, para combater a milícia, etc? Claro que sim, mas não desse jeito, não dessa maneira que você para a cidade, você cria caos, você cria medo, cria pânico. Não houve uma operação aqui em São Paulo onde houve integração de 8 estados, mais a Polícia Federal, mais a Polícia de São Paulo, mais o Ministério Público Estadual, que sufocaram uma importante veia econômica do PCC sem disparar um tiro. A gente sabe, tomar território do crime não pode ser sem disparar tiro, é muito difícil, é impossível, a não ser que avise antes, enfim, eu não sou especialista em segurança pública, mas alguma coisa está errada nesse tipo de operação, porque ela é recorrente, mata gente, mata inocente, cria pânico, faz a vida das pessoas que já é difícil. A gente sabe que quem mora na favela não escolheu morar na favela, foi o que restou para ela. Então a vida dela já é muito difícil para ainda ter que conviver com ações policiais desse nível, onde você não sabe se vai morrer ali dentro do seu barraco, da sua casa, né? E o governador cinicamente coloca a culpa no governo federal e no Supremo Tribunal Federal, ou seja, é o confronto que a direita quer mais uma vez para poder ter uma pauta, né? Porque o Supremo Tribunal Federal decretou regras para esse tipo de operação. Mas quais são essas regras? Tem que ter ambulância, não pode atirar de helicóptero, coisas que evitem um massacre humano, que é comum nessas operações. Mas de quando existe essa regra, essa ADPF que é chamada, já houve desde 2019, e lá para cá houveram 3, 4, 5 operações dessa monta. Então ninguém está impedindo a polícia do Rio de Janeiro de invadir os morros e tentar fazer o seu trabalho, mas está colocando ali algumas precauções para que pessoas inocentes não acabem saindo mortas ou não tenham o apoio necessário. Então o governador do Rio de Janeiro tem que se explicar muito bem, o governo federal tem que tomar alguma atitude, tem que o Ministério da Justiça, a Presidência da República, seja lá quem for, o Ministro da Defesa, tem que se reunir e ver o que vai acontecer com o Rio de Janeiro daqui para frente. O que não dá é para continuar nessa situação, de você colocar uma guerra dentro de uma comunidade para angariar dividendos políticos. Está muito claro que o objetivo era esse, certo? Então deixa sua opinião, veja o que você acha, curta esse vídeo, compartilhe, é importante essas informações, porque cada vez que você curte, mais e mais pessoas recebem um vídeo. Compartilhe, reposte nas suas redes sociais, para a nossa mensagem ir chegando a mais pessoas, a gente criar uma comunidade forte. Siga o link que está na bio até o meu canal do YouTube, dá uma força lá também. Mas mais do que tudo, pensem a respeito do que a gente falou aqui. Ninguém aqui está querendo proteger bandido, né? Essa narrativa é muito antiga. Ah, tá com dó de bandido, leva para casa. Não, ninguém está com dó de bandido, ninguém está protegendo o bandido. A gente está protegendo as pessoas de bem que vivem ali. Sempre o objetivo é sempre esse. E a polícia tem que ter isso como obrigação e como modo de agir, pensando em proteger a população. Então é isso, deixa sua opinião aí, vamos ver o que todo mundo acha a respeito dessa situação. É que é muito difícil, é complicada. Um abraço, obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.